como a gente falou na abertura, no final de semana tivemos um caso que repercutiu bastante pelo estado, em que um jovem acabou sendo assassinado durante uma abordagem policial no município de Japaratuba. A versão da família é que a polícia, durante a abordagem policial, teria assassinado o jovem... cadê o nome dele aqui? O Emerson Marcena dos Santos Júnior, de 22 anos, ele que era servente de pedreiro, se eu não me engano. Ele estava fazendo um rolezinho de moto numa estrada e aí depois da situação acaba tendo abordagem policial e o fato acaba se desenrolando. Quem vai trazer mais detalhes sobre tudo o que aconteceu e a entrevista exclusiva agora no Jornal da Fã é a irmã do jovem, o Ellen, que vai falar ao vivo agora com a gente. Exclusiva. O Ellen, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite para participar aqui do Jornal da Fã. Bom dia, pessoal. O Ellen, você fala com o João Figueiredo e também com o Narciso Machado, tá? Primeiro, nossa solidariedade, toda a compaixão aí de todos os sergipanos com essa situação que sua família está vivendo. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo apoio, tá? Muito obrigada por repercutir esse caso, né, do meu irmão. Nossa família está despedaçada, né? Não estamos conseguindo comer, não estamos conseguindo dormir, não estamos conseguindo ter a nossa rotina, né? Tudo isso por causa de policiais que tiveram conduta totalmente errada, né? Não deram assistência adequada ao meu irmão até a clínica, levaram meu irmão no camburão, meu irmão caminhando sozinho, meu irmão baleado na região torácica, né? Isso não é uma conduta certa. A conduta foi totalmente errada até a clínica, né? Chegaram, meu irmão e meu primo, né? Numa estrada um pouco afastada da estrada que o pessoal passa para ir para o Prata, para o banho do Prata. Eles tinham ido no Prata, tinham se banhado, depois foram para uma estrada afastada. A gente tem aqui uns vídeos que eles gravam os vídeos para postar na internet. Como vários jovens aí, tem as equipes dele, e é um momento de diversão dele. Uma estrada totalmente afastada, que não tem circulação de pessoas, né? Os policiais, a gente tem um vídeo que os policiais vieram numa alta velocidade, já chegou abordando meu irmão, atirando no meu irmão. Depois foi perguntar a meu primo se meu irmão era uma pessoa de bem, né? Depois do acontecido, que viu que tinha atirado meu irmão conseguiu ficar em pé, deixou a moto cair, né? Meu primo, ele não filmou essa parte, meu primo só filmou a parte que ele estava indo e os policiais fazendo as manobras, né? A gravação das manobras, e os policiais estavam indo. Graças a Deus, meu primo guardou o celular, os policiais não viram o celular, porque eu não sei o que poderia acontecer, né? Ellen, as imagens que a gente teve acesso mostram apenas o momento em que ele vai cruzar com a viatura. A família tem imagens do momento da abordagem? Não, porque meu primo guardou o celular. Meu primo não teve ação nenhuma, porque eles já chegaram atirando quando ele chegou perto. Meu Deus. Eles já atiraram no meu irmão, né? Meu primo estava de prova, meu primo estava parado. Eles disseram que foi porque teve um roubo de moto aqui, só que a informação que eu soube, que a moto era vermelha, só que a moto do meu irmão é preta, né? Eles não eram... Não tinha as mesmas características. É isso, não tinha as mesmas características da moto do meu irmão. Eles estavam fazendo as manobras dele, sim. Mas meu irmão, ele é uma pessoa consciente, mas o primo, ele estava numa região que é um caminho para uma base da Petrobras, né? Fazendo gravações para postar nas páginas das redes sociais deles. Tá? Depois do acontecido, depois que meu irmão foi baleado, eles não ajudaram meu irmão a entrar, colocaram meu irmão no camburão. Meu irmão praticamente só, como meu primo disse. Quando meu irmão deitou no camburão, ele, fechou. Levou meu irmão para a clínica. Meu irmão saiu do camburão caminhando, gente. Isso não é possível, não. Meu irmão era para ter uma assistência adequada. Meu irmão chegou na sala de estabilização, ou foi na triagem. Ele entrou no pronto-socorro da clínica de Japaratuba, caminhando. Eles não foram nem chamar lá um profissional. Eles, depois de meu irmão chegou lá,
Minha mãe ligou para mim. Era o aniversário da minha mãe, estava tudo pronto. Bolo, Nossa. decoração, cadeira, a família tudo organizada. A coisa mais linda, eu estava indo para mercearia, acabar de comprar os refrigerantes que estava faltando. Estava tudo organizado, gente. Era aniversário da minha mãe, isso vai ficar marcado o resto da vida da minha mãe. Né? Quando minha mãe ligou, eu já fui correndo, não teve quebra-mola, eu não vi nada. Eu faço de tudo pela minha família. Quando minha mãe disse que meu irmão tinha sido baleado na perna, disseram que foram na perna, gente. Disseram que foram na perna, que ele estava bem. Eu cheguei, os policiais estavam lá com a moto dele em frente à delegacia de Japaratuba, que fica quase em frente à clínica aqui, ao pronto-socorro de Japaratuba. Eu cheguei e disse, como foi essa história? Não, porque ele estava empinando na frente da viatura, quase atingiu um policial ali na região do Prata, e teve 2 roubos de moto, e aí a gente foi averiguar, e que ele colocou a mão no bolso, e a gente pensou que ele ia sacar uma arma. Meu irmão não estava nem com a carteira, o celular do meu irmão estava com o meu primo, que ele estava gravando, eles tinham ido se banhar no Prata e voltava, como sempre eles faziam, e às vezes ficavam lá nessa região, não é só ele não, nessa região que faz essas manobras não. Outros meninos já também vai. Meu irmão estava sentada. Não teve história nenhuma que meu irmão estava com arma na segunda-feira, no sábado, perdão. No sábado, não. Essa história da arma só foi depois que eu entrei em contato com a imprensa, que a imprensa entrou em contato com a Polícia Civil. A Polícia Civil disse que meu irmão estava com uma arma 32 calibres. E meu irmão tá, cadê a arma? Cadê Essa a arma prova, foi gente? apresentada à família, Wellen? Oi? Essa arma que supostamente seu irmão estava, foi apresentada à família? Não foi apresentado, não teve história nenhuma. O policial só disse que pensou que ele tinha colocado a mão no bolso. Acho que ele foi pegar o celular, a carteira, segurar alguma coisa. Mas foi mentira. Meu irmão nunca teve envolvimento com isso. Por isso que a população está indignada, a minha família está indignada. Todo mundo está indignado, porque meu irmão trabalhava com meu filho de servente, meu irmão não vivia em vagabundagem. Meu irmão era dentro de casa, minha mãe tem um carrinho velho, meu irmão tem uma moto atrasada. Meu irmão, ele não é herdeiro, não. Meu irmão, para ter as coisas, ele teve que trabalhar. Ele tem um celular, ele comprou um iPhone, ele dividiu para 10 vezes, um iPhone semi-novo. Um iPhone usado, que ele não podia, ele não tem condições de comprar um novo. A gente não tem condições. Minha mãe, diabética, é perfeita. Minha mãe está com problema, minha mãe está no INSS. É uma luta. Minha mãe não consegue trabalhar. Ele era o homem da casa, eu morava ele e minha mãe. Eu moro na cidade vizinha. Era ele e minha mãe. Você mora em Pinambu? Eu moro em Carmópolis, mas eu sempre estou aqui. Eu vou aqui e lá. Né, por causa da minha mãe e por causa dele. A gente é uma família super unida. A sua mãe mora onde? Qual era a idade do seu irmão, Wellen? 22 anos. Meu irmão, trabalhador, né? 22 anos. Meu irmão não tem antecedentes criminais. Meu irmão, a única coisa que ele gosta era empinar moto, gravar os vídeos dele. Era isso. E o primo, o seu primo que estava no local no momento, o que é que ele pôde relatar assim, com mais detalhes? É que ele presenciou tudo, né? Isso. Meu primo, ele tá... Eu não vou entrar em contato, né? Porque tá na questão dos advogados. Meu primo, ele tá dilacerado. Meu primo não conseguia falar. Meu primo passou mal. Meu primo tá de um jeito que... Ele presenciou tudo. Eles eram como irmãos. Sabe o irmão que meu irmão não teve assim? Eu sou irmã, mas totalmente diferente, que era homem, era o meu primo. Era o meu primo. Vocês meu primo tá dilacerado, a gente... Vocês são 2 filhos? Como é o nome da sua mãe? Vocês são 2 filhos, Wellen? Isso. O nome da minha mãe é Maria Edna, o meu é o Wellen, do meu irmão é o Emerson Marcena dos Santos Júnior, e o do meu pai é o Emerson Marcena dos Santos. Vocês eram separados. Você tem que idade? Você é mais velho que ele? Isso, eu tenho 25. 25. Criados praticamente juntos, não, né? Perdão, vou fazer 25 agora próximo mês. Eu não tenho nem cabeça. Eu vou fazer 25 agora próximo mês, dia 16. Uhum. O Wellen... Minha mãe fez aniversário sábado, o aniversário do meu pai é amanhã. Olha que presente para o meu pai. Meu Deus, que tristeza, viu? Vamos colocar no YouTube agora, Wellen, as imagens gravadas pelo seu primo, que é no momento em que seu irmão está fazendo esse rolê com a moto, né? E que dá para observar distante o momento em que ele observa a viatura se aproximando. Põe aí, meu caro Matheus. Temos esse vídeo? Não.
A gente já está preparando o vídeo, mas é uma situação que chama bastante atenção. O registro, inclusive, ele realmente mostra, logo no finalzinho, um carro se aproximando em alta velocidade no fundo de uma elevação, né, que era a estrada de terra, e realmente só tinha quem estava filmando e o próprio Werison, né, que estava na moto. Mas é um caso que chama bastante atenção e lamentável também por ter sido no dia que sua mãe fazia aniversário. Imagina o choque que tenha sido para ela, né? Ontem vocês fizeram um protesto, não é isso? Isso, a gente quer repercutir no máximo, porque eles estão fazendo muita coisa errada aqui. Eles estão fazendo uma abordagem errada. Eles estão aqui agredindo os meninos, né? Os meninos saem com a moto do pai, eles ficam agredindo, dizendo que a moto é roubada. Teve um pai antes que chegou aqui no velório do meu irmão, que acabou me chorar, dizendo que ele fez uma abordagem no filho dele, o filho dele estava de um jeito que ele não sabia conversar com o menino chegou desolado, dizendo que a moto era roubada. Diga, rapaz, e começou a dar murro, começou a agredir, dar murro na barriga do menino. O menino chegou no estado assim, misericórdia. Eu já estou sabendo de outras conversas, de outras coisas que ele estava fazendo também, que eles estavam fazendo. Eles, depois que balearam meu irmão, foi perguntar ao meu primo, que estava assim, só estava ele e meu primo, se meu irmão era uma pessoa de bem. Meu irmão chegou na clínica, as profissionais me disseram, dizendo que não era para deixar ele morrer, não, que ele era filho de Edna, e todo mundo conhecia aqui, meus avós, todo mundo conhecia que ele era uma pessoa de bem, ele não estava fazendo nada de errado não, para ser tratado como bandido, não. Me chamando, meu irmão ouviu minha voz. Meu irmão ouviu minha voz, meu irmão me chamava, meu irmão chamava minha mãe. Né? Foi um caso, ele acabou falecendo na própria clínica, não é isso, Ellen? Isso, ele foi entubado, né? Foi acionado a SAMU, mas meu irmão não resistiu. Agora sim, nós temos as imagens do momento em que seu irmão está fazendo esse rolê, digamos assim, né? Um grauzinho que chama. O grau que se chama, né? E lá vem ele de novo, um ratão profissional, vem quebrando, joga! Uau, parceiro, topa! Faltou um tasquinho. Meu parceiro, esse Emerson Júnior é um ratão. Olha ele de novo. Que pegada! Marcha, fio! O vídeo finaliza com o seu primo, eita, como se ele estivesse visualizando a viatura, né? Foi isso, quando a polícia estava chegando em alta velocidade. Vocês podem ver, o celular. Foi Deus, isso foi coisa de Deus. Né? Porque a gente não poderia saber, a gente não dá para confiar nesses policiais, não, gente. Quem era para nos proteger, está fazendo isso, tá agredindo pessoas de bem, está matando. Meu irmão foi morto, injustamente. Meu irmão foi morto por uma causa, por uma conduta totalmente errada. Meu irmão não teve assistência policial que ele merecia, não. Quero agradecer muito à Prefeitura do Japaratuba, ao prefeito Décio, os secretários que estavam aqui dando todo o apoio do momento até o velório, o sepultamento. Quero agradecer muito aos profissionais de saúde. Eu cheguei lá um pouco nervosa, sou técnica de enfermagem. Eu via quando os profissionais passavam com a instrumentação e eu sabia o que estava acontecendo pelas instrumentações, eu sabia pelos barulhos dos aparelhos, eu tenho experiência na área, então eu fiquei muito nervosa. Fui ontem lá, conversei com ela, pedi desculpa pelo meu nervosismo, mas foi uma situação que eu não sei explicar, eu nunca tive um momento desse. E agora meu irmão estava com arma, sem estar. Isso está acabando com a minha família, está acabando comigo. Meu irmão é uma pessoa de bem. Antes dessa gravação, tem outros vídeos que dá para ver a blusa dele subindo, que ele estava sem nada, gente. Tem vídeos assim, em sequência. A gente tem prova para dizer isso. Eu não acredito nisso, não. Eu estou numa situação, eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses, que era a paixão do meu irmão. Meu irmão saiu. Eu ia pegar o meu filho no Tarmópolis, que eu deixei com o pai, para fazer as coisas de minha mãe, ajudar minha mãe, né, nas coisas. Eu deixei meu irmão esperando. Vai pegar Ianzinho, ele era apaixonado, o menino é apaixonado por ele, gente. Como é que eu vou? Eu não tenho planos. Os meus planos eram sempre a gente. O aniversário, tudo. Meu irmão nunca passou uma semana sem ver meu filho. Era aquele cuidado. Meu irmão era meu número de emergência quando eu precisava. Meu irmão era a companhia da minha mãe. Como é que a gente vai ficar? Meu pai está de um jeito, minha avó.
Seu irmão, ele era casado, tinha filho, já tinha família? Não, ele tem namorada. Certo. Não tem filhos, não. Olha, o governador Fábio Mitidieri, ele inclusive publicou uma nota de pesar. Na nota ele fala que lamentou o ocorrido lá em Japaratuba e solicitou imediatamente o afastamento dos policiais militares envolvidos e pediu rápida apuração dos fatos. Ele também desejou sentimentos aos familiares e amigos. Nós já temos pela... Sim, ele fez esse posicionamento logo no fim da tarde de ontem. 5h10, não foi? Pronto. Wellen, nós temos pela linha telefônica aqui o assessor de comunicação da Polícia Militar, o Tenente Coronel Alisson Cruz, que vai dar a versão dos fatos da Polícia Militar. Coronel, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Coronel, o senhor fala com João Figueiredo e também com Narciso Machado. Obrigado por aceitar a participação. Como é que a Polícia Militar se posiciona diante de todo esse caso? A Polícia Militar, por meio do comandante-geral da corporação, Coronel Alexandre Ribeiro de Souza, já acionou a Corregedoria Institucional e agora vamos ouvir os policiais, testemunhas, os familiares, podem procurar os órgãos de correição da Polícia Militar, ouvidoria, e apresentar os seus questionamentos, e o procedimento apuratório vai investigar a circunstância dos fatos, como eles se deram, como tudo aconteceu. Os policiais, Coronel Alisson, eles estão afastados conforme determinação do governador, é isso? Exatamente. O governador do estado é nosso chefe maior e determinou o afastamento dos policiais para que tudo fosse averiguado. Os policiais serão afastados da atividade operacional. Quantos policiais, coronel? São 4 policiais que estavam nessa equipe. Como é que a PM, ouvindo o relato da família e comparando com o ROP, como é que a PM se posiciona entre as duas versões? Veja, é preciso ter bem claro que a gente não pode fazer nenhum pré-julgamento. Eu não estava no local, você, Narciso, não estava no local. Então, o que é que a gente tem de informação? É o relatório da ocorrência policial. O relatório da ocorrência policial, como você já bem frisou, tem conhecimento, diz uma coisa e a família alega outra. O que é que a gente precisa fazer agora? Confiar nos órgãos de fiscalização, na Corregedoria da Corporação, na Polícia Civil, no Ministério Público, para que todas as partes envolvidas sejam ouvidas e a verdade real ela apareça, ela aconteça, já que o que está posto no relatório policial ele está sendo questionado. É preciso destacar que nenhum policial espera esse resultado morte. Quando o policial vai às ruas, ele vai para proteger o cidadão. Ele vai para garantir a livre circulação desse cidadão com segurança, que ele tenha a sua integridade física e o seu patrimônio resguardado. Essa é a missão da Polícia Militar. E todo policial militar ele tem consciência disso, ele é preparado para isso. Infelizmente, este fato aconteceu, a corporação se solidariza à família e deixa bem claro, né, que a família tem essa certeza. O policial militar ele não está nas ruas para ceifar a vida de quem quer que seja, para tirar a vida do cidadão. É o contrário, a missão da polícia ela é proteger o cidadão, salvaguardar a vida do cidadão. E o cidadão ele deve ter uma atitude colaborativa. Colaborativa em 2 sentidos. Quando ele é vítima, colaborar com a polícia para que a polícia chegue ao autor, que ele faça o acionamento 190, que ele faça 181, que ele denuncie quando ele presencia ou quando ele é vítima de algum crime. E uma atitude colaborativa quando ele está em situação de suspeição, que é ele colaborar com a ação policial, para que essa ação policial ela ocorra com segurança e ela não dê margem a nenhum tipo de confronto. Então, o que o relatório policial alega é que houve essa resistência, né, que houve essa desobediência às determinações policiais e, infelizmente, a gente teve esse desfecho trágico. A gente, como eu disse, solidariza a família, mas o que temos que fazer agora
é oportunizar os órgãos competentes que façam as investigações, que façam as devidas apurações e, a partir delas, a gente tenha o imperativo do que realmente aconteceu, o imperativo da verdade real. Coronel Alisson, com toda essa situação, levanta... E aí a versão policial, ela seja realmente confrontada, verificada, se o que os policiais alegam no relatório é o que realmente aconteceu ou não. Agora, meu caro Alisson, com toda essa situação, levanta novamente aquele debate, né? Se existissem câmeras corporais na equipe, nos policiais, nós já estaríamos aí com a versão real dos fatos para podermos ter uma apuração. A PM avalia essa possibilidade em Sergipe, meu caro Alisson? Os estudos, eles vêm sendo feitos, mas a gente precisa avaliar, Narciso, toda a cadeia lógica, logística, de processamento e de funcionamento dessas câmeras corporais. A gente sabe que as câmeras corporais, por si só, elas não vão resolver o problema, porque as imagens elas precisam estar armazenadas em algum lugar. Esse armazenamento, ele precisa ter um prazo fixado, precisa ter uma estrutura e tudo isso é muito caro. Na implantação das câmeras corporais, grosso modo posso falar isso, o custo mais alto está justamente na gestão das imagens a serem armazenadas, em como manter esses arquivos, em como manter essas imagens. Você visualize que nós somos aproximadamente 6 mil policiais gerando imagens de atividade policial, da operação policial, como essas imagens seriam armazenadas, como, onde, quando e por quanto tempo, e o custo disso operacional é elevado. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Não adianta eu colocar uma câmera corporal que, ao final das contas, quando você precisar, quando o cidadão precisar, a gente não tenha essas imagens. Então, é preciso fechar toda essa cadeia e avaliar todos os custos operacionais desse sistema de monitoramento da atividade policial. Perfeito. João. Coronel, uma pergunta ainda sobre o fato. O que teria motivado essa abordagem policial teria relação com o roubo de uma motocicleta que aconteceu horas antes, no mesmo dia, segundo a família. Mas a cor da moto roubada era diferente da cor da vítima. Qual é a posição dos policiais sobre isso? Os policiais dão conta de que uma moto havia sido roubada na região dali, da base Coqueiros, Pirambu, dessa forma, que o proprietário dessa moto era do povoado São José, em Japaratuba, e que uma moto preta estava envolvida no roubo, né, dessa moto. A moto roubada teria sido uma moto vermelha. Então, uma dupla de moto teria chegado até esse cidadão do povoado São José e roubado essa moto. Essa é a versão que se encontra. E aí diligências foram feitas, foram até um posto de gasolina nesse povoado São José. Esse Banho do Prata é próximo, fica entre o povoado São José e a cidade de Japaratuba. E no percurso encontraram esses motociclistas no caminho, e aí foi dada a ordem de parada, foi verbalizado para que os policiais procedessem com a abordagem policial, e infelizmente houve a resistência, houve a fuga e teve esse desfecho trágico, que, como eu bem falei, não é o resultado que a gente espera de uma abordagem policial. Como eu disse, o policial ele está nas ruas para garantir a vida de todo cidadão e a integridade física e patrimonial de todo cidadão. Coronel, outra situação, a família também alega que a forma como o Emerson ele foi socorrido teve alguns problemas, inclusive ele chegou na unidade em pé, caminhando. Como é que também os policiais se posicionam diante disso? Veja, os policiais tentaram de imediato prestar socorro à vítima. E aí é uma questão de tempo. Quanto mais rápido chegar a uma unidade de saúde para que a vítima ela seja estabilizada, ela seja atendida, melhor.
Então, acredito, como eu disse, eu não estava no local, você, Narciso, não estava no local, então é bem complicado a gente deliberar e julgar, fazer pré-julgamentos, sem a gente ter vivenciado essa experiência, sem a gente estar ali em loco, sabendo o que realmente aconteceu. O que a gente sabe é o que está no relatório policial. Então, o que se entende foi prestar no socorro. Licença, poderia fazer uma pergunta? Pode sim, Ellen, só um minuto. Eu conheço Japaratuba, mas eu não vivo em Japaratuba, eu não sei como é que funciona o sistema de saúde, se tem ambulância suficiente, se tinha algum atendimento sendo feito pelo SAMU. Então, tudo isso é levado em consideração. Eu acredito também, não está no relatório policial, se os policiais acionaram a ambulância primeiro ou de imediato pensaram em socorrer a vítima. Então, são questões que só os órgãos de fiscalização vão poder calmamente ouvir cada uma das pessoas envolvidas e coletar todas essas perguntas. A gente está aqui fazendo questionamentos e perguntas de forma imediata, mas existe uma série de questionamentos também que vão ter que ser feitos. Então, a gente vai precisar demandar tempo para que tudo seja esclarecido. Havia a possibilidade de deixar a vítima no local e acionar uma ambulância, havia ambulância disponível, havia equipe médica disponível, o mais rápido era levar a vítima ao hospital. Então, isso tudo acontece em frações de segundo. Como o policial raciocinou esse atendimento, essa prestação de socorro. Então, tudo isso vai ter que ser calmamente avaliado. Perfeito. Pois não, Ellen? Então, eu queria falar, é bom que está até com o coronel, eu queria fazer essa pergunta. Ontem eu fiquei sabendo, e eu tenho provas concretas, que depois que o ML retirou o corpo do meu irmão da clínica, os policiais foram até a médica para tentar coagir, para mudar o relatório do prontuário. Eu queria saber se isso foi correto, essa falta de profissionalismo deles. Agradeço muito à médica que não quis mudar o relatório, foi bastante profissional, agradeço mesmo a ela e aos profissionais da clínica de Japaratuba. Né? Eu queria saber se essa conduta dos policiais estão certa de querer chegar lá, que eles não deram a assistência correta ao meu irmão. Os policiais, não deram a assistência correta ao meu irmão. Meu irmão, ele levou um tiro no tórax, o tiro foi próximo, o tiro passou na cavidade, foi de trás para frente, foi um tiro próximo. Né? Essa conduta, a gente não está aceitando essa forma de assistência. Né? E ainda fazer isso, tentar coagir a médica para mudar o relatório. Né? Eu queria saber de vocês se isso é correto. Pois não, Alisson. Veja, esse tipo de abordagem, de suposta coação que tem havido, né, eu e todo cidadão, e a senhora bem sabe que ela não é correta. Todo profissional, ele sabe os limites da sua atuação, a legislação é muito clara quanto a isso, e aí a senhora pode ter total segurança que essa médica, a equipe de enfermagem, todos que estavam nessa ocorrência, no atendimento ao seu irmão, será ouvido e poderá trazer esse fato à tona. Se os policiais tiveram essa atitude, eles sabem que eles estão incorrendo em abuso e ilegalidade. E nenhum profissional vai se submeter a esse tipo de coação. Por quê? Independente do relatório médico, do que tenha sido dito e verificado pelo médico, há ainda toda a equipe do Instituto Médico Legal que irá analisar a dimensão da perfuração, a munição, quando ela entra fazendo um tipo específico de orifício, quando ela já sai fazendo outro tipo de dano ao tecido. Tudo isso é avaliado, tudo isso é periciado. Então, são vários profissionais que irão se debruçar sobre esse caso para que monte toda a circunstância e avalie toda a circunstância do que aconteceu.
Então, assim, não é um profissional que vai determinar, o relatório de um profissional que vai determinar o que realmente aconteceu. Todos que estavam nesta ocorrência, todos que fizeram atendimento, todos que estão fazendo a perícia, irão se debruçar sobre o caso detalhadamente, minuciosamente, e, a partir desses elementos, montar e tentar trazer à tona a verdade que vai elucidar e esclarecer para todos o que realmente aconteceu. Perfeito. Coronel, permanece na linha, por favor. A gente tem outro assunto também para abordar. Tem os ouvintes que pediram participação no ar, né? Bom dia, Narciso Machado e equipe, bom dia a todos. Olha, Narciso, para mim me parece mais um daqueles casos que se perdem nos escaninhos da corregedoria da polícia. Porque os fatos são bem simples, não é verdade? 2 jovens em uma moto, um fazendo manobras e o outro filmando. De repente chega uma viatura da polícia e o final é o jovem que não tinha arma, porque até o momento não apareceu arma nenhuma, e se aparecer agora vai ser muito suspeito. Não tinha arma nenhuma e acabou baleado e assassinado com um tiro no peito. Então veja, Narciso, quantos casos chegam aí ao seu programa que vem um representante da Secretaria de Segurança e diz, não, vamos apurar, corregedoria, colher depoimentos e tal, e tal, e tal. Quantos desses casos, Narciso, você já teve uma resposta? Eu, francamente, não me lembro de nenhum. Fica só a dor da família e mais um caso que vai parar na corregedoria da polícia e a gente nunca mais ouve falar dele. Bom dia. Bom dia, Narciso Machado. Manda, já que o APM está dizendo que está com arma na mão, que ele foi encontrado com a arma, as impressões digitais desse rapaz deve ter na arma. Então, ela pega a arma, a corregedoria, a Polícia Civil tem que pegar a arma, levar para o ML e fazer o exame de balística na arma para ver se tem as impressões digitais dele lá. Já que todo crime que aparece, a PM diz que o cara estava armado, tem que começar a fazer isso. Leva o ML e veja se as impressões digitais dele estão na arma. Se tiver, está confirmado que ele estava armado, mas não atirou na polícia. Ou a versão dele atirou na polícia e ele teve que atirar para se defender. Então, quando acontecer um negócio desse, tem que levar para o ML para ver se as impressões, se o cara é o dono da arma, as impressões dele estarão na arma. Seja no cano, seja na parte do gatilho, tudo isso. Manda a família pegar ele e pedir o exame balístico do ML para saber se a arma era dele mesmo, que as impressões digitais estão lá. A não ser que os menininhos pegou na mão dele e apertou o gatilho para deixar lá. Mas deve ter impressão digital no cano, no tambor da arma, onde ele pega, para botar na cintura, no cabo, certo? Então manda levar para o ML para saber, para ver quem está falando a verdade. Se é a PM ou morto. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia a todos. Narciso, é notório, toda oportunidade, não é a primeira que, com todo respeito, o coronel que está falando sobre o ocorrido lá em Japaratuba, ele age mais como advogado dos policiais da corporação do que como assessor de comunicação. Isso aí é notório, não foi a primeira vez que a gente testemunhou essa situação. Toda mão que ele entra em relação a falar sobre policiais ruins que cometem, entre aspas, ninguém sabe quem está certo ou errado, mas ele age como advogado de defesa dos policiais. Ele não age como assessor de comunicação. Bom dia, Narciso. Aqui é César de Oliveira. Veja, toda a solidariedade da família desse rapaz. Eu sou policial, todo mundo sabe. Só uma coisa. Discordo do ouvinte que disse que ninguém vê nada. Ninguém vê porque procura, mas quando se descobre, tem investigação da Polícia Civil, e se descobrir, eles respondem. Tem vários policiais respondendo já. Tem resultado, sim, senhor. Infelizmente, assim,
pelo que a família diz, não vou culpar os policiais agora, nesse momento, tem que ser apurado, como o coronel falou, vai ser, se tiver culpa, que sejam punidos no rigor da lei. Nós policiais não somos isentos de punições, não. Se fizermos errados, temos que pagar por isso. Perfeito, a gente agradece a todos aí pela interação. Wellen, vamos aguardar então os desdobramentos, a investigação da polícia e qual é o apelo que a família faz nesse momento? Eu quero que o culpado, né, pague, tá? Não vai trazer a vida do meu irmão de volta. Eu quero que os culpados paguem, viu? E que não seja mais uma vida perdida. Eu quero fazer um apelo às autoridades que não deixe esse caso. A gente vai lutar, a gente somos famílias de leões, a gente vai lutar até o fim, para procurar o culpado e o culpado pagar pela morte do meu irmão. Ontem vocês se mobilizaram. Tem mais alguma mobilização prevista para os próximos dias, Wellen? A gente tem um grupo, vários grupos, na verdade. Aqui meu WhatsApp está cheio de pessoas solidárias, né? Na verdade, a cidade todinha está na manifestação, né? Querendo ajudar de uma forma, publicando, e a gente vai... Desculpa, é que eu estou um pouco nervosa, não estou conseguindo falar direito. Mas sim, a gente vai ter outras manifestações. Até a gente chegar a um resultado, né? Até a gente chegar a um resultado concreto e que os culpados paguem, a gente não vai parar a lutar aqui, não. A família, os amigos, a cidade todinha está disposta a lutar pela morte do meu irmão. Perfeito. Nossa solidariedade mais uma vez a toda a família, viu, Wellen? Tá, obrigada. Obrigado, Wellen. Solidariedade a todos vocês. Força neste momento. É o que a gente espera, né, Narciso? Que todos os fatos sejam apurados, esclarecidos, que a gente possa ter uma resposta concreta, tanto para a família, tanto também para toda a sociedade. A gente segue na linha com o Coronel Alisson. Coronel, mudando de assunto agora, porque no final de semana também tivemos outra ocorrência, desta vez aqui em Aracaju, em que Pois não, Coronel, pode falar. Eu só queria pontuar os questionamentos feitos pelos ouvintes. Pelos ouvintes, claro, perfeito. Fica à vontade, sim. A atuação da Corregedoria. Eu convido esse cidadão a comparecer à Corregedoria da Polícia Militar e verificar realmente se essa informação que ele tem é a informação real. É muito importante que a gente, quando apresente algum argumento, a gente tenha propriedade dele, a gente realmente conheça as estatísticas. Então, que ele vá à Corregedoria da Polícia Militar e ele verifique quantos procedimentos apuratórios são abertos, quanta sindicância, quantos inquéritos policiais e militares são abertos para apurar as denúncias ou os questionamentos que são feitos sobre a atuação e a atividade policial militar. Então, eu convido que ele vá fazer isso, ao invés de, em praça pública, em plena emissora de rádio, questionar a atuação da Corregedoria da Polícia Militar. A gente precisa, enquanto cidadão, definir de que lado a gente está. Se do lado de quem nos defende, que é a Polícia Militar, que é os órgãos de segurança pública, ou do lado oposto, do lado do inimigo. Outra questão o outro ouvinte fala que todas as ocorrências policiais, elas têm armas envolvidas, os policiais alegam que tem armas envolvidas. Outra alegação, outra argumentação infundada. Eu convido esse cidadão a comparecer à ouvidoria, se ele tiver alguma comprovação disso, algum dado estatístico disso, e apresente esse reclame para que a nossa ouvidoria possa apurar e verificar se realmente isso acontece. A gente se arvora, né, nesse momento de rede social que todo mundo tem acesso, da oportunidade que a imprensa franqueia ao cidadão de falar, e às vezes o cidadão ele não pondera o que ele está falando. E o terceiro ouvinte, ele fala e questiona a minha atuação enquanto assessor de comunicação da corporação. Então, eu convido também esse cidadão a ir ao nosso quartel do Comando Geral, conhecer a PM5, que é a assessoria de comunicação da Polícia Militar, e apresentar como eu, assessor de comunicação da Polícia Militar, devo agir na visão dele, para que a gente possa, num debate franco, encontrar a melhor forma de atuação da assessoria de comunicação da Polícia Militar. Em nenhum momento eu estou fazendo atuação jurídica defendendo o policial. Em nenhum momento eu fiz isso aqui. Eu apenas chamo à razão todos e digo, eu não posso,
enquanto assessor de comunicação da Polícia Militar, que não estava no local, que não sei exatamente a circunstância dos fatos, o que eu sei e o que você sabe, Narciso, é o que está no relatório policial, então eu não posso falar nada além do que está no relatório policial, do que as informações que chegaram para mim por vídeo, que chegaram para você por vídeo. Se eu falar algo além disso, eu estaria sendo leviano, eu estaria incorrendo em inverdades. Então, o que eu faço aqui é transmitir o que realmente chegou até nós enquanto assessoria da corporação através dos relatórios policiais e expressar o posicionamento que a corporação tem, que são posicionamentos que estão na nossa legislação, na legislação processual penal militar, na legislação penal militar, no Código de Ética e Disciplina da corporação e dos protocolos de atuação da Polícia Militar. Então, se esse cidadão Alisson, acha e assim, que eu estou incorrendo, estou sendo incompetente, eu estou extrapolando a minha esfera de atuação e atuando como se advogado fosse, eu espero que esse cidadão ele possa ir até nós, ou então mandar um e-mail dizendo, explicando esse ponto de vista dele e como era que deveria ser a minha atuação enquanto assessor de comunicação da corporação. E este é um caso, Alisson, que assim como... É um eterno aprendizado. Perfeito, só um minuto, Alisson. A vida é um eterno aprendizado. Esse é um caso que não vai ficar só na corregedoria da PM, né? Esse é um caso que vai ter a apuração da corregedoria e que vai ganhar a justiça, né? Pela repercussão que está. A partir do momento que a ocorrência ela é atendida, ela vai ter seu desfecho numa delegacia. Então, tem toda uma equipe de policiais civis debruçada sobre esse caso. Essa apuração pela Polícia Militar é uma apuração independente. A apuração e a investigação dos fatos pela Polícia Civil ela vai ocorrer de forma independente, a da Polícia Militar. A Polícia Militar, como teve sua ação questionada, o comandante-geral já determina automaticamente que o nosso corregedor designe um oficial para que faça a apuração devida dos fatos e é muito importante que essas investigações e essas apurações elas aconteçam de formas independentes. O Ministério Público, que é um órgão fiscalizador da atuação policial também, fará a sua apuração e você veja, nós temos só nesse primeiro momento 3 órgãos independentes fazendo as suas apurações e aí isso também vai dar substância à investigação, à averiguação do que realmente aconteceu, porque você vai ter 3 apurações, vários profissionais envolvidos, vários elementos e comprovações e relatórios de profissionais que atenderam a ocorrência, consubstanciando todo o fato. E aí a gente vai poder comparar e ter a certeza do que realmente aconteceu, se é o que está no relatório policial ou alguma outra situação e verdade.